fazendo a estrela para você. E agora eu vou falar de números. Quando eu falo sobre nuance, sobre reflexo, sobre tons que sobram, eu falo sobre estrela. Então aqui, quando eu falo de vermelho, na maioria das marcas o vermelho é representado pelo número 0,6. Então se eu olho uma caixinha escrito assim, ó, 5,6 representa a altura de tom castanho claro com reflexo vermelho. Aqui eu tenho logo em seguida o laranja, que na grande maioria das marcas ele é representado pelo ponto 4. Vamos pintar aqui de novo para ficar mais fácil? Gente, foi assim que eu aprendi a estrela de Oswald. E é justamente por isso que eu quis trazer essa ideia para vocês. Quem é meu aluno do Colorimetria Avançada sabe muito bem que eu faço isso mesmo, né? E me diz aí, quem é aluno do Colorimetria e não aprendeu a colorimetria? Pode falar. Tenho absoluta certeza que todos os alunos do Colorimetria Avançada, do meu curso avançado, conseguiram absorver todas as informações para se tornar um colorimetrista, ter resultado, entregar com confiança, né, seus resultados, tá? Vou pintar aqui para que você consiga enxergar as cores. Criando laranja, né, que eu tenho aqui uma porcentagem de 50-50. Vou para o azul, que é uma cor primária, é chamado de soberano, o azul soberano. Por que ele é soberano, gente? Porque o próprio azul, o azul ele é a única cor quente entre as 3 cores primárias, mas ele foi capaz de transformar 2 cores quentes em cores frias. Então, conseguiu entender por que ele é soberano? Claro que tem muito mais história aí da onde eu tirei isso, né? Os alunos ali que a gente tá sempre falando, a galera do avançado, sabe que eu adoro uma boa história e eu sempre trago em pauta, né, aquilo que gera curiosidade. Então, ó, criando o roxinho, e agora só falta o verdinho. Não vou colocar muito porque o azul, olha, é forte. O azul é soberano mesmo. Beleza. Arrumei aqui, tudo bonitinho. E agora a gente continua. Estão entendendo? Quem tá entendendo um pouquinho aí, que já conseguiu entender aquilo que, meu Deus, faz sentido. Manda coraçãozinho aí que eu consigo ver. Manda aí. Ó, a galera que tá no Instagram, a gente tirou os comentários, mas eu consigo ver os coraçãozinhos, tá? A gente tirou os comentários porque é pra você poder enxergar perfeitamente. Então aqui eu tenho outra cor, que ela é o laranja. Na caixinha, quando que eu enxergo laranja? Quando tá escrito assim, 7,4, 8,4, 6,64, 9,4. Sempre que o 4 está, entenda, o laranja está ali naquela cor, está naquela caixinha. Aí, quando que eu enxergo o amarelo? Ele é conhecido como ponto 3 na grande maioria das linhas. O ponto 3, ele é encontrado como 9,3, 7,3, 7,73, 8,34. Eu sei que quando o 3 está, eu tenho amarelo. Aqui eu tenho o verde. Em algumas linhas ele é visto pelo número 8, certo? 8. O 8 às vezes representa o verde. O verde ele é mais difícil de ser encontrado nas marcas, tá? Porque as marcas elas substituem a presença do 8, do mate, pelo azul. Porque o azul nas caixinhas ele não é visto como somente azul, ele é visto como cinza. E na composição do cinza eu tenho verde, tá? Mas isso aí é assunto para outra aula. Vamos lá. Quando eu vejo ali numa caixinha, exemplo, 5,8, eu sei que eu tenho verde na composição. Vamos lá. O azul ele é representado pelo 1, na grande maioria das marcas. E aí, ele é visto quando eu tenho ali um 9,1, um 5,11, um
vamos lá, ponto 1, ou ponto 11, ou ponto 01, eu sei que o azul está sempre que o 1 aparece após o ponto. O roxo, ele é representado pelo irisado, e ele é muito utilizado, ele é representado pelo ponto 2. O roxo, ele é muito utilizado para neutralização de dourados. Então, você vai encontrar muito nas caixinhas 9.2, desculpa, o meu 2 ficou feio, 8.2, 10.02 e assim por diante, tá? Aqui bem no meio é onde eu tenho o marrom, que é o encontro das três cores. E o marrom, ele é representado pelo ponto 7. E aí, quando eu vejo 7.7, 6.7, eu tenho o marrom, certo? Então, aonde que a estrela se encaixa na colorimetria? Tanto direcionando para neutralizações, para acentuar e para esfriamento, quanto para me direcionar o que representa aquela numeração da caixinha. Aqui, ó. Aqui eu tenho um 840, né? Talvez não vai dar para ver porque a câmera não vai dar foco. Vamos ver. Aí, não vai. Aí, deu foco. 840. Então, se eu olhar o 840, a altura de tom é 8, que é representada pelo loiro, né? Loiro médio. E aí, com o 4, ele é um loiro claro, desculpa. Loiro claro acobreado. Loiro claro acobreado. Por quê? Porque tem um 4 aparecendo. Então, se eu colocar sobre um cabelo que tem um fundo de clareamento dourado, eu deixo ele acobreado. Se eu coloco ele sobre um fundo 7, eu deixo ele mais acobreado. Eu tenho que entender uma coisa, gente, que a estrela, ela é responsável por tudo que eu faço de cor. Se você dominar essa esfera aqui, esse círculo bacana aqui, você vai dominar qualquer tipo de cor. Você vai perder o medo. Muito eu vejo os cabeleireiros ensinando nos workshops, ou às vezes, a gente mesmo, né, acha que sabe, mas não sabe. Seguinte, quando você coloca o 9.1 sobre um cabelo amarelo, aqui ó, fundo de clareamento, fundo vermelho, fundo laranja, fundo amarelo. Quando você coloca um azul sobre um fundo amarelo, que cor que eu vou criar? Azul com amarelo? Verde. Azul com amarelo não é esfriar um cabelo, não é neutralizar um cabelo, é direcionar para um resultado errado. Mas calma, agora você vai entender. Quando o cabelo abre um fundo de clareamento amarelo, qual é a cor que eu coloco nele? Deixa eu botar o pincel aqui. Eu coloco a cor. Olha aqui, direção. Direção da estrela, ela mostra pra mim. Eu coloco o irisado, o roxo. Então, eu não tenho que apostar no 1, eu tenho que apostar no 2. Porque o 2 representa azul e vermelho, que ao encontrar o amarelo, eu tenho a neutralização deste fundo. E aí ele desaparece. E eu tenho uma tela branca para pintar. Eu tenho um bege fiel. Eu tenho uma neutralização completa. O amarelo não aparece mais. O verde também não aparece. Aparece o neutro, o bege claro. As pessoas chamam de bege claro, outras de bege, outras de perolado. Certo? Tá, Dé, mas eu não quero deixar ele só neutralizado. Eu quero deixar ele cinza, bem cinza. Então, na soma, você precisa colocar a seguinte numeração. Vou colocar bem aqui em cima, gente, ó. Se eu colocar no cabelo 9.3, que é o fundo de clareamento, 9, ele é representado por 3, 9.3, por causa da estrela, ó. 9 ponto reflexo amarelo. Então, ele é 100% amarelo.
Se eu coloco sobre o 9.3 o 9.1, faz sentido para você que eu não vou tirar o 3 da jogada? Ele ainda vai aparecer. E aí eu vou criar o resultado de cor 9.13. Ele vai ficar loiro claro, acinzentado, dourado. O dourado ainda aparece. Fez sentido para vocês? Por que às vezes aparece o amarelo mesmo você usando um? Manda aí pra mim, manda no chat quem tá no YouTube. No YouTube a galera consegue falar, certo? Então, qual é a cor que eu tenho que colocar, Dé? Se o cabelo abriu 9.3 e você quer a neutralização do 3, então você vai jogar o 9.2. E aí o 3 desaparece. E você vai ter o 9.0 fiel. Sabendo que você vai ter o 9.0 na jogada, se nessa soma você acrescentar o 9.1, o resultado do cabelo vai ser loiro claro acinzentado. Esse vai ser o cabelo da sua cliente. A colorimetria é esse tanto de número aqui, ó, mas ela é simples. Toda caixinha carrega, aliás, toda caixinha com nuance carrega um segundo número ou um terceiro. O primeiro número que aparece na caixinha, exemplo, 9.31, né? Uma caixinha de produto cosmético. O 9 é altura de tom. 9, loiro claro. O 3 é a primeira nuance que aparece e ela é responsável por 70%. A segunda nuance é responsável por 30%. Então, a maior força está na primeira. Quando que eu uso dois números, Débora Zago? Quando eu quero uma neutralização e uma sobra. Ou quando um fundo de clareamento, né, indo lá para o lado dos fundos de clareamento, para essa região aqui, quando o fundo de clareamento é um fundo 8, é um fundo 6, que ele carrega dois tipos de pigmento em proporções 70-30, igualzinho às proporções encontradas na caixinha. A empresa, ela não criou do nada aquelas cores. Pum, vou criar uns 821. Ela estudou a composição do fio, o percentual de vermelho, de laranja, de amarelo, e sobre essa composição, ela criou o mesmo percentual ou muito parecido de neutralização, de esfriamento, de acentuar, de cor que consiga se somar e entregar um resultado. Vê eu desenhando aqui, eu tô com uma tela em branco, mas quando a gente pega um cabelo, ele não é branco, ele tem uma cor. E o que eu tenho que entender é, ó, vou voltar pra cá. Quando eu pego um cabelo, ele não é branco que nem esse ofício. Ele é com essas cores aqui. Todos os cabelos que a gente abrir, a mechinha que a gente abrir, vai ter cores assim. Ou ele vai ter vermelho, ou ele vai estar aqui, ó, vermelho alaranjado, ou vai estar 100% alaranjado, ou ele vai estar 70-30, que é o fundo 8 de clareamento, 70% alaranjado e 30% amarelo, ou ele vai ser 100% amarelo. Você nunca vai ver um cabelo abrir azul, verde ou roxo. Essas são as cores que neutralizam, que entregam o resultado que eu preciso. Então, todo cabelo vai abrir assim. Nenhum cabelo abre branco.